Carinhosamente te convido a abrir a palavra do nosso Pai no livro de João, capítulo 3. Pastor Caleb já fez uma breve introdução do que nós vamos falar essa noite, e eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem poderosa para o seu coração. O livro de João é, sem dúvida, um dos livros mais lindos da palavra de Deus. Não só porque o apóstolo que Jesus amava escreveu, mas também pelo momento que a igreja estava vivendo. João, ele já tinha uma idade muito avançada, já era um senhor. Todos os outros apóstolos já tinham morrido. A igreja estava vivendo muitos desafios. O imperador Domiciano, ele exigia para si adoração, culto ao seu nome, e todo aquele que não adorasse o imperador era lançado em prisões, era morto, jogado em covas, tinha os seus bens saqueados. A igreja, ela também enfrentava o desafio porque falsos apóstolos, falsos mestres estavam pregando aquilo que as pessoas queriam ouvir, não a mensagem que saía da boca de Deus. O movimento agnóstico estava de alguma forma contaminando a casa do Senhor. O movimento agnóstico pregava que Jesus era um homem bom, Jesus poderia ser até um profeta, alguém muito inteligente, mas era impossível Jesus ser Deus. Por isso, para obter a salvação, não bastava apenas ter fé que Ele é o Filho de Deus e ter a vida transformada. Para alcançar a salvação, eu tinha também que viver alguns ritos da tradição judaica, como a circuncisão, a alimentação. Então, João, ele resolve escrever o seu livro. De forma poética, de forma linda, ele começa a defender a divindade de Jesus. Então, esse livro, ele faz questão de mostrar que Jesus é Deus. E ele começa de uma forma muito poderosa, dizendo: no início era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no início de todas as coisas. Tudo que existe só existe por causa dele. Sem Ele, nada do que existe, nada do que é real, nós teríamos. Ele é a luz dos homens, a luz que as trevas não conseguem conter. E ele fala sobre João Batista, o precursor, aquele que preparou o caminho. Ele conta o primeiro milagre de Jesus no capítulo 2, mas no capítulo 3, nós vamos ver um encontro que é muito poderoso. O encontro entre a religião e a graça. De um lado, um homem chamado Nicodemos, um fariseu reconhecido, um homem respeitado, um príncipe, um mestre. Quando precisava de alguém que interpretasse a lei, eles chamavam Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus, e na minha opinião, existia muitas dúvidas dentro de Nicodemos. Por quê? Porque ele conhecia todas as leis, ele conhecia todas as profecias. Era uma das funções dos fariseus. A gente se engana em acreditar que outras pessoas não buscaram para si o título de Messias. Algumas pessoas se levantaram dizendo que eram o Messias. Se você pegar no livro de Atos, no capítulo 5, você vai ver dois, Teudas e Judas da Galileia. E uma das funções dos fariseus era ir até essa pessoa, investigar aquilo que ela falava, aquilo que ela fazia. Então, Nicodemos estava vendo uma revolução acontecer. Pessoas sendo curadas, cegos enxergando,
paralíticos andando, pessoas tendo a vida transformada, pessoas que estavam à margem da sociedade agora sendo reinseridas em seu contexto familiar. E aquilo levantou muitas dúvidas dentro dele, afinal, ele era um fariseu. Os fariseus acreditavam que Deus era a propriedade deles. Os fariseus guardavam as leis, eram hipócritas, cobrava que o povo seguisse leis que eles mesmos não conseguiam cumprir. E ao olhar tudo que Jesus fazia, ele percebe que ele não está fazendo parte daquilo. Então, Nicodemos vai até Jesus e diz: bem sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Perceba que Nicodemos ali coloca para fora uma afirmação sobre Jesus. Ele não pergunta nada, ele apenas afirma diante daquilo que ele conhece sobre Deus, diante daquilo que ele sabe sobre as profecias, sobre os apontamentos proféticos. Mas Jesus dá uma resposta que é totalmente fora da curva, mas essa resposta atravessa Nicodemos. Essa resposta joga por terra tudo aquilo que ele cria, todos os seus valores, todas as suas crenças, tudo aquilo que ele acreditou. Naquele momento, rui, quebra, é destruído diante dos seus olhos. Meu amigo Christian, que alegria te ver aqui. Por quê? Porque Jesus responde: aquele que não nascer de novo não verá o reino de... Aquele que nascer de novo não verá, em algumas traduções, não entrará no reino de Deus. Imagina um homem que acreditou a vida toda que aquilo que ele fazia possibilitava a ele a entrada no reino dos céus. Imagina um homem que acreditava que a salvação estava garantida pelo fato dele ser um judeu da aliança, um príncipe dos fariseus, um homem respeitado, um homem de boas práticas morais, um homem que era reconhecido pela sua inteligência, um homem que era reconhecido pelo seu caráter, totalmente legalista. Se fosse por boas práticas, se fosse pelo reconhecimento popular, verdadeiramente Nicodemos estava salvo. Mas em Efésios, no seu capítulo 2, vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom isso é um dom de Deus. Se fosse por ser bom, mas Lucas, no capítulo 5, versículo 31, 32, o próprio Jesus diz: eu não vim chamar os bons não precisam de médicos. Eu não vim chamar os justos, para o justo a sua justiça basta. Eu vim chamar os pecadores. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Imagina isso na cabeça daquele homem. Porque ele via essa afirmação de Lucas 5 se tornar real através da vida de Jesus. Porque Jesus andava com pessoas que estavam à margem. Jesus andava com pessoas que eram consideradas impuras, indignas. Jesus tocava leprosos. Jesus, ele curava enfermos. Jesus, ele andava com as prostitutas, com os beberrões, com aqueles que não seguiam as leis. Jesus escolheu para andar pessoas que ninguém aceitaria do lado. Graças a Deus, a graça é injusta. Graças a Deus, nós não temos méritos nenhum.
Porque senão seria impossível nós andarmos com esse Deus. Seria impossível eu estar aqui nesse momento. Porque não há nada que eu faça que vai me tornar digno. Não há nada que você faça que vai te tornar digno. Mas, glória a Deus, nós temos a graça que nos possibilita um novo nascimento. Logo eu penso, a pergunta mais importante é: o que seria esse novo nascimento? Porque o primeiro nascimento é o nascimento biológico, fruto de uma relação entre um homem e uma mulher. Você não escolheu nascer. Eu não escolhi nascer. Nós nascemos pela vontade de Deus. Mas não tivemos nenhum controle sobre isso. Mas o segundo nascimento nasce no momento que eu tenho uma visão sobre quem é Jesus. O segundo nascimento nasce a partir do momento que eu reconheço o pecador que eu sou e a necessidade que eu tenho de um libertador, de um salvador, de alguém que mude o meu destino. Porque todos nós pecamos e destituídos fomos da graça, da glória de Deus. O novo nascimento, ele nos torna filhos de Deus. Em João, no capítulo 1, o apóstolo vai dizer: ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, foi dado a esses o direito de serem filhos de Deus. Em Romanos, capítulo 8, vai dizer que todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Então, eu começo a entender que o novo nascimento vai muito além do ato do batismo. O novo nascimento é uma transformação interior. É uma mudança de práticas. O novo nascimento vem com o entendimento que Jesus morreu por mim e agora eu vou morrer por Ele. Mas morrer fisicamente, pastor, um dia precisaremos. Mas agora nós temos que morrer para a nossa vontade, morrer para a carne. Porque se nós quisermos seguir Jesus, nós temos que negar a nós, tomar a cruz e segui-lo. Se negar é abdicar de algumas coisas que no primeiro momento vai nos dar prazer, mas pode destruir a nossa vida. E quantas são as vezes que nós abrimos pequenas concessões e permitimos que algumas coisas entrem na nossa vida, e depois que aquilo passa, a gente percebe o tamanho do caos e da destruição, a ruína que trouxe sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O novo nascimento traz para nós paz com Deus. Nicodemos fica confuso. E ele faz uma pergunta até incoerente. Ele vira para Jesus e pergunta: posso eu voltar para o ventre da minha mãe, já sendo velho, e novamente nascer? Perceba como aquele homem ficou baratinado. Perceba como aquele homem ficou confuso. Mas Jesus responde de uma forma que Nicodemos entenderia. Ele diz: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. O que Jesus está fazendo? Pegando uma profecia que foi liberada no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 36. O povo de Deus estava cativo na Babilônia, arruinado, destruído, sem esperança, achando que aquele era o fim, achando que não, já tinha mais solução. Os palácios queimados, os príncipes mortos, os jovens mortos, os muros foram derrubados. Entre as nações vizinhas se diziam: Deus abandonou Israel, o reino de Judá. O Deus da Babilônia
venceu o Deus de Israel. Entre as nações vizinhas se diziam: a glória de Israel se foi. Os profetas se calaram, os sacerdotes se calaram, os levitas penduraram as suas harpas nos salgueiros. Afinal, os deuses eram regionais. Todas as vezes que uma nação entrava em confronto com a outra, era como se os deuses também lutassem. E a nação perdedora, o Deus, era considerado também perdedor. Por quê? Porque ele só podia agir naqueles limites. E o povo resolveu acreditar que existe limite para Deus. E aceitou aquela realidade como definitiva. Mas, irmãos, o nosso Deus é ilimitado. Não existe tamanho, não existe lugar que Ele não possa ir. Não existe lugar que Ele não possa nos encontrar. E mesmo no meio desse caos, Deus resolve se revelar para Ezequiel. E Ele fala sobre uma restauração no capítulo 36. E Ele diz: avise aos montes que em breve as minhas ovelhas irão pastar novamente. Entre as nações se diz que a minha glória se foi, que eu perdi, mas eu vou restaurar a minha santidade. Eu vou pegar o meu povo e vou levar de volta para casa. Eu vou restaurar a sorte do meu povo. Quem sabe você entra aqui nessa noite e a sua vida está desse mesmo jeito. Já se foi a alegria. A esperança já foi embora há muito tempo. Você está vivendo de uma forma automática, vindo ao culto, indo para casa, se relacionando com aquilo que as pessoas manifestam sobre Deus, mas dentro de você já não existe mais fé. Dentro de você já não existe mais esperança. Você já não consegue mais encontrar motivos para crer. Eu tenho uma palavra para a sua vida nessa noite. Você precisa entender o tamanho do seu Deus. Você precisa experimentar esse Deus de uma forma tão profunda que os seus medos vão embora. O seu coração será permeado sempre pela certeza: Deus está trabalhando. Deus está fazendo algo, independente do que aconteça. Deus está no controle de todas as coisas. Pastor Caleb estava aqui, e eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer de um testemunho que ele deu na pregação, quando ele falou do pai dele. O saudoso pastor Levi ainda estava entre nós, e o pastor Caleb pegou o microfone e falou: independente do que aconteça, nós já somos mais que vencedores. Independente do que Deus faça na vida do meu pai, nós já vencemos essa guerra. É essa fé que tem que mover as nossas vidas. Independente do que aconteça, Deus tem o controle, Ele sabe o que é melhor. Os seus planos são maiores, os seus caminhos são melhores. Tudo que nós precisamos é crer, é permanecer, é continuar. E Ezequiel vai dizer uma verdade muito poderosa, porque Deus diz: eu levarei o meu povo de volta para casa. E ele continua dizendo no capítulo 36, aspergirei, lançarei sobre vocês uma água que vai limpar o meu povo de todas as suas impurezas. Eu colocarei um coração novo em vocês. Eu irei tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E Deus declara através de Ezequiel: eu colocarei no meu povo o meu espírito. É justamente sobre isso que Jesus está conversando com Nicodemos. Aquilo que fora profetizado sobre um Deus mudar a nossa vestimenta, sobre um Deus mudar quem nós somos. Esse é o poder do Evangelho. É impossível ter encontro com Cristo e a minha vida continuar sendo a mesma. É impossível encontrar com a graça e as minhas atitudes não serem transformadas. Porque o encontro com Cristo é poderoso demais para nós permanecermos inteiros, vaidosos, orgulhosos de quem nós somos. Irmãos,
tive um encontro com essa graça. E foi avassalador. Eu estava dentro de uma boate, totalmente embriagado, Cristian. E eu lembro que eu fui lavar as minhas mãos. E de repente, dentro daquele lugar barulhento, eu ouço uma voz. Eu renovo todas as coisas. No primeiro momento eu achei, eu estou doido. Como alguém pode investir em mim? Como alguém pode acreditar, se nem mesmo eu acredito? Machucado, ferido, cansado de tentar buscar satisfação em tantas coisas, buscando em pessoas, em coisas, algo que desse sentido à minha vida. E quando eu não encontrei, quando eu não tinha mais nada, quando eu estava cansado, é nesse momento que a graça se apresenta para mim. E eu fui para uma igreja e eu pensava, existem tantas pessoas melhores. Existem tantas pessoas que obedeceram a vida toda, que fizeram tudo certinho. Mas nós nunca vamos entender, porque Deus, Ele vai usar as coisas loucas, Léo, para confundir as sábias. Ele vai usar as coisas fracas para confundir as fortes. Ele vai usar as coisas que não são para confundir aquelas que são. Esse é o poder do Evangelho de Deus. É isso que Jesus está tentando mostrar para Nicodemos. Não importa quem você é, não importa quem você fez. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Nicodemos, então, fica assustado. Jesus vai e diz, olha, você sendo um mestre não entende dessas coisas? Se até agora eu estou falando de coisas terrenas, você não consegue entender? Imagine quando eu falar das coisas espirituais. E vem uma das revelações mais fortes da Bíblia. Jesus vira para Nicodemos e fala assim, chegará um dia que o Filho do Homem será erguido, assim como a serpente de bronze foi erguida no deserto. E todo aquele que nele crê será salvo. Jesus novamente leva Nicodemos para um lugar onde ele dominava, onde ele conhecia. Números, no seu capítulo 21. O povo estava no deserto, vagando. Em determinado momento, eles começam a questionar Deus. Um povo que era escravo, um povo que trabalhava dia e noite sem parar. Um povo que não era dono de si mesmo. Quando recebe a liberdade, começa a questionar Deus. Deus nos tirou do Egito para nós morrermos no deserto? Era melhor ter deixado a gente lá. Nós não aguentamos mais essa porcaria. Na minha versão está essa miséria desse maná. Eles começaram a questionar Deus, a murmurar. O coração de Deus se enfureceu. E a palavra vai dizer que Deus mandou serpentes. Serpentes invadiu o arraial do povo de Deus. Na palavra diz serpentes ardentes. E de repente, algumas pessoas começaram a ser picadas. De repente, algumas pessoas começaram a morrer. Eles correm até Moisés e pedem, Moisés, intercede por nós. Está todo mundo morrendo. Eles reconhecem, nós pecamos contra Deus. Nós fizemos aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E agora nós estamos padecendo. Moisés entra na presença de Deus e começa a pedir misericórdia. Deus então vira para Moisés e diz, olha, construa uma serpente de bronze.
construa um poste. Pendure essa serpente nesse poste. Hoje, esse elemento é visível através do símbolo da medicina. Uma cruz e uma... Foi exatamente isso que Moisés construiu. E Deus vira para Moisés e diz: todo aquele que for picado pela serpente, se olhar para a serpente de bronze, será curado na hora. E continua no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Naquele momento, era impossível Nicodemos entender o que estava acontecendo. Naquele momento, Nicodemos achou que era apenas um ensinamento, mas era um apontamento para aquilo que estaria prestes a acontecer. O que Deus está mostrando? Um dia, o Filho de Deus será pendurado no madeiro. Um dia ele pagará uma dívida que é nossa. Ele vai morrer pelos nossos pecados. Ele vai restaurar a nossa relação com Deus. Ele vai permitir que a gente entre novamente na presença de Deus. Mas ele vai além. Nicodemos, todo aquele que olhar para a cruz, todo aquele que estiver cansado, sobrecarregado, todo aquele que estiver ferido, todo aquele que estiver frustrado, cheio de doenças emocionais, doenças físicas, aquele que tiver problema no casamento, aquele que tiver problema financeiro, aquele que não sabe para onde ir, aquele que está depressivo, aquele que ninguém quer, ao olhar para a cruz, vai encontrar um novo caminho para a sua vida. A cruz é loucura para aqueles que não creem, mas para nós que cremos, é o poder de Deus, é o caminho que nos levou de volta para Deus. A cruz apaga o nosso passado, a cruz nos reconstrói, a cruz faz tudo novo. A cruz, de forma material, é apenas algo simbólico, mas o Jesus que morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou, tem poder para fazer nova todas as coisas, independente do que você fez, independente do que você foi, independente do que pensam sobre você, independente do que você acredita que você é. Se você olhar para a cruz, Deus muda a sua história, Deus renova o seu destino, porque Ele faz nova todas as coisas. Uou! Esse é o poder da graça, esse é o poder do amor. Satanás acusa, Satanás aprisiona, mas a cruz liberta. Satanás destrói, mas a cruz restaura. Satanás, ele tenta te fazer acreditar que você é o seu pecado, mas a cruz te liberta e mostra que em Deus você é filho. Já não existe condenação. Nicodemos fica sem entender nada. Sabe por quê? Porque a cruz de Cristo só faz sentido para quem experimenta ela. A cruz de Cristo tem o poder de pegar aquele que está prostrado e colocar de pé. A cruz de Cristo tem o poder de pegar aquele que está enfermo e restaurar. A cruz de Cristo tem o poder de pegar casamentos destruídos e fazer com que você viva a melhor relação de todas. A cruz de Cristo tem poder de invadir a nossa vida e mudar a nossa história. A cruz de Cristo tem o poder de entrar dentro de uma boate e encontrar uma alma perdida. A cruz de Cristo tem o poder de entrar dentro da boca de fumo e pegar os viciados e restaurar. A cruz de Cristo tem o poder de entrar dentro de prostíbulos e revelar Jesus e aquelas mulheres largarem aquela vida. A cruz de Cristo tem o poder de pegar homossexuais, mulheres e homens com alma dilacerada e fazer tudo novo. A cruz de Cristo tem o poder de pegar aquilo que está morto e trazer a vida. A cruz de Cristo revela o amor de Deus por você, porque Deus te amou de tal maneira que entregou seu único filho
para que você tenha a vida eterna. Se coloque de pé. Quando eu me converti, a minha maior dificuldade foi me perdoar, porque eu não conseguia me achar digno. E eu lembro que um dia eu fiz uma oração, e Deus sabe que foi a oração mais sincera que eu já fiz na minha vida. Eu falei: Deus, eu nunca vou ser o que o Senhor espera de mim. Eu sei que tem muitas promessas, mas olha tudo que eu fiz, olha o que eu me tornei. Mas eu não gostaria de viver uma eternidade sem o Senhor. Me prepara e me leva, mas não me deixe viver a eternidade assim como eu vivi a minha vida longe do Senhor. E eu lembro que naquela noite eu tive um sonho. Eu estava parado num lugar muito escuro e era tudo pretão, simbolizando trevas. E eu olhava para frente, eu via uma rampa. E estava com muito fogo ali. Eu sabia que era o inferno. E eu parado. E uma multidão entrando naquele lugar. E de repente uma mão, vestida como linho branco, apontou assim do meu lado e disse: você querendo morrer, e essas pessoas caminhando para o inferno. Naquele momento eu entendi que o perdão de Deus tinha me alcançado, que verdadeiramente eu já não sou mais quem eu era. As minhas práticas mudaram, as minhas relações mudaram, as minhas atitudes mudaram. Quem sabe nessa noite você chega aqui e você se sente acusado, você se sente preso. Quem sabe essa noite você chega aqui e está igual Nicodemos. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus tem uma nova vida para você. Jesus tem uma nova história. Ele tem um novo capítulo, ele tem um novo destino. No Salmo 139 está escrito: todos os meus dias foram escritos no livro de Deus, mesmo antes de existir. Ele já sabia aquilo que eu faria, mas o amor dele foi no lugar mais improvável e me alcançou. Porque o amor avassalador é um amor sem limite. Se eu for no mais altos céus, o amor de Deus vai estar. Se eu for no mais profundo abismo, o amor dele vai me encontrar. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está presente através de Jesus Cristo. E eu acredito que tem uma nova vida para pessoas aqui essa noite. E eu vou pedir para acender a nave. Eu não vou fazer apelo, não tem como. A gente já estourou o horário. Mas eu quero saber se alguém aqui essa noite deseja entregar sua vida a Jesus, reconhecer Ele como o Senhor da sua vida e viver essa nova vida. Se existe alguém aqui nessa noite, eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Amém. Amém. Essa mensagem foi... Cara, sai do seu lugar. Você que levantou a mão, vem aqui, vem aqui. A cruz está aqui, vem. Todo mundo que levantou a mão, quero aqui na frente. Não é sobre nós. Não é sobre o que nós podemos fazer. Tem mais gente. Pede licença. Vem aceitar esse Jesus. Vem renovar sua aliança
declaro em nome de Jesus uma vida nova para esses irmãos que estão aqui nessa noite, que resolveram entregar a vida ao Senhor, olharam para a cruz e hoje uma nova vida, uma nova possibilidade está se abrindo, um novo caminho. Pai, aquilo que foi vergonha, aquilo que foi dor, aquilo que o inferno vai tentar usar como acusação, eu declaro em nome de Jesus, já não tem mais validade. Uma nova história vai ser construída pelo poder da cruz de Cristo, pelo poder daquele que ressuscitou, pelo poder daquele que renova, pelo poder daquele que restaura, pelo poder daquele que é o eu sou. Nós declaramos lindos testemunhos sendo gerados, nós declaramos lindas histórias sendo ressignificadas. Aquilo que era vergonha, aquilo que era dor, hoje se transforma em testemunho e o seu nome vai ser exaltado. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez essa noite. Muito obrigado pela sua graça. Muito obrigado, Pai, pela sua presença no nosso meio. Nós te entregamos a nossa vida. Escreva uma nova história. Eu oro em nome de Jesus.